Então, o nosso artigo, né, se chama Aquatic Stretch Training Improves Postural Stability and Walking Functions in Stroke Patients. E então esse artigo ele foi publicado nessa revista, que é uma revista que tem um bom fator de impacto, né? Que é a Physiotherapy Theory and Practice. E por que a gente trouxe essa ideia, né, do fator de impacto para a gente pensar, né, sobre essa qualidade das revistas que estão sendo publicados os artigos de fisioterapia aquática, de exercícios aquáticos, né? E a gente também olhar de forma criteriosa que, às vezes, só porque está publicado numa boa revista, também não significa que o artigo não vai ter... o artigo foi publicado na Nature, então ele é perfeito. Não, que a gente sempre vai olhar de forma criteriosa, né? E aí, esse artigo, esse estudo, né, foi registrado por num site, né, que é para registros de ensaios clínicos, e é um site só para registros de ensaios clínicos chineses, assim como a gente tem aqui no Brasil o REBEC, né, que é um registro sempre importante, altamente recomendado para quando vai fazer ensaio clínico. Mas, de forma geral, muitos ensaios clínicos acabam também sendo registrados no Clinical Trials, né? Bom, então, qual é o contexto desse estudo, né? O que eles trazem? Eles dizem que existe uma alta incidência de casos de AVC na China e que de 15% a 30% dessas pessoas que têm AVC, elas acabam ficando com uma deficiência permanente. E, principalmente, isso vai afetar a marcha. E aí eles dizem que quando você tem uma alteração da marcha, você também pode alterar ou prejudicar a qualidade de vida dessas pessoas. E aí, o que eles vão dizer? Que que os exercícios aquáticos, né, que na verdade eles vão chamar de hidroterapia, na verdade isso me chama a atenção, porque é um artigo recente, né, e fala ainda em hidroterapia, e eles trazem 2 autores, né, de estudos, que são 2 ensaios clínicos também, falando que, olha, quando você faz exercícios aquáticos, você tem benefícios na estabilidade postural, na adaptabilidade cardiovascular, velocidade da marcha e também benefícios na força em pessoas que têm o AVC crônico. E, segundo os autores, nenhum estudo investigou o fortalecimento dos membros inferiores em imersão. Eu coloquei essa frase porque, na verdade, quando a gente entra lá na PubMed, a gente encontra alguns estudos, né, com fortalecimento de membros inferiores, que tem alguns exercícios para membros inferiores em imersão. Bom, e qual é o objetivo desse estudo? Ele é explorar os efeitos do treino de fortalecimento aquático em extremidade inferior na estabilidade postural e habilidade da marcha em pacientes com AVC. E aí eu queria já começar a chamar a atenção, né, de vocês. Algumas pessoas talvez provavelmente já perceberam isso, que alguns termos eles vão mudando ao longo do texto, né? Então, eles falam de estabilidade postural, aí eles usam também equilíbrio, eles usam também função da marcha, aí aqui no objetivo eles usam habilidade da marcha, e tem mais uma outra parte do texto também, que aí eles vão mudando um pouco esses termos. E por que a gente gostaria de chamar atenção, e eu e o Jefferson, a gente discutiu bastante sobre isso, sobre a importância, né, da gente alinhar e para evitar essa confusão, ou até às vezes porque os autores começam a criar outros termos de acordo... Enfim, eu gostei desse termo e cria às vezes um outro termo. A gente vê isso, às vezes é muito comum de acontecer em vários estudos, até mesmo em aulas e tal. Então, para chamar atenção nesse sentido, tá? Que isso é uma das questões também que a gente observou nesse estudo. Bom, e aí o que eles fizeram? Eles recrutaram 116 pacientes
eles excluíram 23, e aí eles fazem o processo que eles vão falar como é um ensaio clínico aleatório, né? Então, eles vão falar sobre a geração dos números. O que é isso? Quando a gente vai fazer um ensaio clínico aleatório, então a primeira coisa a gente precisa, eu só vou passar para o próximo e depois eu volto, tá? Então, eles vão fazer, você tem que gerar um número, uma lista, que é esses números aqui, que você pode fazer por esse site. Aí, depois disso, cada um desses números, ele vai ser colocado para um grupo. Então, você vai, o número que se chama, o indivíduo vai chamar, né, 82, ele vai para o grupo 1. Aí, o 87 vai para o grupo 2. Isso vai ser colocado dentro do envelope, vai ser lacrado, que aí por isso que chama ocultação da alocação, tá? Então, eles acabam não fazendo, eles não acabam relatando sobre a ocultação da alocação, que é uma parte importante para você ter um ensaio clínico aleatório. Bom, e aí eles falam dessa que fizeram, né? Então, foi decidido que vai ter os dois grupos. Então, a gente tem um grupo com 31 participantes, aí faz o segmento, e aí lá no final do estudo, esse grupo vai terminar com 29, e o outro grupo que tinha 30 vai terminar com 27, ou seja, eles tiveram perdas, né, de participantes por diferentes razões, né. E aí é importante também, quando a gente vai olhar para esse estudo, a gente sempre observar se os critérios de inclusão são pertinentes ao estudo e à minha proposta, né? Então, ao grupo de participantes vai ser extremamente importante para definir o grupo de participantes que vai participar do meu estudo. Então, aí, enfim, são alguns itens que eu acho que é importante só a gente passar rapidamente. Então, primeiro, ele tinha que ter um AVC confirmado pelo exame de tomografia computadorizada ou ressonância magnética e sem uma história prévia de AVC. Tinha que ter de 1 a 5 anos de curso de doença, ele precisava se transferir de forma independente de uma cadeira para outra, ou transferir para outra cadeira sob assistência de não mais de uma pessoa. Ele tinha que obedecer, realizar as avaliações e orientações do esquema terapêutico, sinais vitais estáveis, e poderia tolerar a dose terapêutica diária dentro de um período terapêutico, e aí eu queria fazer só uma observação que, por exemplo, a importância, né, da gente ter esses sinais vitais estáveis, a gente está falando de pessoas que tiveram AVC, é muito comum, né, muitas dessas pessoas terem uma hipertensão, então esses critérios sempre são importantes, e aí pode falar, Ana, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio, porque muitos estudos acabam não colocando um critério de inclusão desse, que seria um pré-requisito básico, né? O grau de força 3 ou superior para o músculo ilho-pessoas, do membro inferior hemipelégico, e o músculo quadríceps femoral e o músculo tríceps da panturrilha. Eu confesso para vocês que eu fiquei super pensando, porque se a gente está falando de água, né? Enfim, talvez, por conta dos exercícios em seguida, mas eu acho que é algo para a gente pensar, tá? E equilíbrio permanente de grau 2, ou seja, o sujeito poderia manter uma posição em pé, depois se mover ativamente, o centro de gravidade do corpo dentro de uma certa distância. E aí, aqui os critérios de exclusão, só para relembrar a importância disso, né? Porque muitas vezes, às vezes as pessoas fazem confusão de achar que o que é critério de inclusão, quer dizer, repete às vezes o critério de inclusão, de exclusão. Então se a pessoa não tem AVC, é critério de exclusão. Não, mas isso, né? Por exemplo, para quem já faz pesquisa, isso é muito óbvio, mas para quem não está acostumado, às vezes é algo que é um erro muito comum. Bom, e aí eles queriam, o que eles excluíram? Então, todas as doenças que são contraindicadas ao exercício aquático e as complicações que pode afetar a função do equilíbrio, fratura de membro inferior,
negligência unilateral e deficiências do campo visual. Então, o que eles fizeram em cada grupo? Então, eles tinham um grupo controle e um grupo experimental, como vocês já sabem, e aí um grupo controle, ele fez 6 semanas de exercícios que eles chamaram de exercícios convencionais por 45 minutos, 5 vezes na semana. O que eram os exercícios convencionais? Eram exercícios de treino de equilíbrio, alongamento, fortalecimento e resistência. Tá? E aí, esses exercícios eram feitos numa altura da lâmina de água, que eles chamaram de profunda, que aí era na linha mamilar, ou na linha rasa, que aí era numa linha umbilical. E aí, numa temperatura que eu achei bastante alta, de 35 a 38 graus. Então, só aqui para a gente ilustrar, e eu fiquei olhando esses exercícios, e aí eu queria entender o que seria o de alongamento. E aí eu fiquei com essa dúvida, né, sobre a descrição dos exercícios. E aqui eu também queria fazer uma outra observação, porque eles falam assim, que a pessoa tinha que ficar 10 segundos, né, com os pés separados, sem suporte, e aí ele tinha que fazer um exercício em água profunda por 2 minutos. E aqui, que isso é uma das coisas que a gente vê de forma muito recorrente em estudos de fisioaquática, né, de fisioterapia, tudo, estudos que fazem exercício de forma geral, fala exercícios. Tá, mas do que é esse exercício? Né? Precisa ter mais detalhe. Dorsiflexão, né, flexão de joelho, extensão de joelho, enfim, isso precisa ter mais detalhes. É lógico, a gente observa aqui que os autores, eles se preocuparam em escrever, né, relatar a sequência dos exercícios, mas talvez isso acabou passando, né, porque poderia explicar melhor para até a gente conseguir entender melhor o que foi feito durante essa proposta, né, desse estudo. Tá, e aí o que aconteceu no grupo experimental? Eles teve o mesmo tempo, então, 6 semanas, 45 minutos, 5 vezes na semana. Qual era a diferença? Eles faziam exercícios convencionais, só que aí nesse caso era de 30 minutos, e eles também fizeram treino de resistência, endurance, de 15 minutos, que era só treinamento para o membro inferior. E esse treinamento, ele foi realizado com equipamento que os autores elaboraram, enfim, desenvolveram e tal. Já vou mostrar uma foto para vocês. E aí é o mesmo esquema. Então, a altura da lâmina de água profunda, linha mamilar ou rasa umbilical, 35, 36 graus Celsius. Então, esse era o equipamento. Então, a gente tinha tipo uma cadeira, né? Aqui a gente pode observar. E aqui nela tinha flutuadores, na outra tinha peso, e aí depois ela tinha essa pá. E aí eles faziam exercícios, então a diferença, então, do grupo experimental, do grupo controle para o grupo experimental, o que é? Um fazia 45 minutos de exercício na água, o grupo experimental fazia 30 minutos desses mesmos exercícios convencionais, só que aí depois eles faziam mais 15 minutos de exercício nessa cadeira. Quais eram os desfechos? Então, avaliar o equilíbrio dinâmico, ou seja, para avaliar a mobilidade e a marcha por meio de dados espaciais e temporais de sujeitos com AVC após 6 semanas de tratamento. E quais foram as medidas que eles usaram para equilíbrio dinâmico? Então, escala do equilíbrio de Berg, o Time Up Go teste e o teste de caminhada de 2 minutos, que na verdade o teste de caminhada de 2 minutos ele vai ver muito mais, está relacionado à questão de desempenho na marcha, enfim, e também de resistência cardiovascular, né? E aí eles fizeram nesse Boydex Gait Trainer 2, que foi para avaliar parâmetros de marcha. Então, comprimento de passo, largura de passo, frequência do passo e caminhada, e velocidade da caminhada dos pacientes. Então, olha só que interessante. Geralmente, quando
alguém, o nosso aluno, dentro da academia, e o clínico é a parte que todo mundo pula. E eu gostaria de fazer esse Journal Club para vocês não pularem, vocês investirem nisso aí. Então, eu vou tentar dar um apoio para vocês aqui, um suporte. Óbvio que quem me conhece sabe que às vezes eu faço algumas críticas um pouco ácidas, mas eu vou tentar manter o meu comportamento e, ser menos ácido possível e respeitar os colegas. Embora isso já devia ter sido aprendido anteriormente. Então, não pulem essa parte, é uma parte importante. Olha o que ele começa lá. A análise estatística, ele está dizendo o seguinte. Primeira frase, o que ele fala? Assim, ó, todas as análises foram realizadas usando o SPSS 17. Então, presta atenção. Você que está me acompanhando e está nos acompanhando, guarda uma coisa. Nunca precisa ser escrito na primeira frase qual programa que você usa. Isso é um erro grave. Por quê? Quando você coloca, pouco importa que programa que você usou. É que para quem não é da área, sabe que SPSS, ele é muito poderoso. Então, as pessoas acham que escrevendo que fez análise do SPSS, ele vai ganhar, vai impressionar. Só que se você escrever errado, você também vai impressionar pelo lado ruim. Nunca comece a análise estatística dizendo com qual programa você usou, mesmo porque você pode fazer a estatística com a mão. Você pode fazer com a mão. Você pode fazer no Excel. Você não precisa de um programa, entendeu? Então, equívoco. Essa frase vem por último, sempre. Não acredite e não se impressione quando uma pessoa apresenta o software que ela usou no primeiro parágrafo, no primeira parágrafo. Segunda parte. Os dados foram expressos como média e desvio padrão e foram testados com foram testados essa, entre aspas, distribuição gaussiana pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. E óbvio que foi confirmada para confirmar essa distribuição. Então, guarda outra coisa. Todo dado numérico, você imagina que Berg, imagina que time up and go, o teste de 6 minutos, 2 minutos, e o teste da marcha, produzem variáveis numéricas que trabalham com média e desvio padrão. Quando você tem variáveis numéricas que trabalham com média e desvio padrão, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai poder utilizar determinados testes e às vezes você não vai poder usar determinados testes. Então, para ele se garantir que ele pôde usar o teste que ele escolheu, ele primeiro testou a distribuição dos dados. Imagina uma planilha na sua cabeça. Numa coluna tem 30 valores, porque o grupo 1 tem 30 pessoas, mais ou menos. E na segunda coluna tem mais 30 valores. Às vezes é um do lado do outro, às vezes é embaixo do outro. Geralmente, para fazer essa análise, você coloca embaixo. Então, você imagina uma planilha com 60 valores. Você tem que ir às variáveis numéricas. Se ela é numérica, você tem que testar a distribuição. As pessoas, pesquisadores, professores renomados, usam o termo equivocado. Não se fala distribuição normal. E eu vou provar para vocês por que não se fala. Sabe por que você não fala? Você conhece algum dado teu que é anormal? Respondam para mim. Você conhece algum dado que é anormal? Não pode ter. Não. O dado é o dado que você coleta. Quando você coleta algum dado do seu paciente, o time up and go da sua clínica, que você vai coletar amanhã, inclusive, você acha que esse dado é normal ou anormal? Você entendeu? O dado é o dado. Então, o correto é falar distribuição gaussiana, porque é uma curva de Gauss. Aí, a terceira parte do que ele escreveu está escrito lá. Conforme os dados
que tiveram distribuição gaussiana, eles foram comparados usando teste T independente. Entretanto, daqueles que não tinham uma distribuição gaussiana, eles foram comparados usando testes sem parâmetro. Vocês já viram algum teste? Olha outro termo absurdo. Paramétrico e não paramétrico. Por que ele fala que, quando você usa um teste não paramétrico, você acredita que o teu dado não pode ser, não tem parâmetro? Olha que bobeira que é isso. Todo dado tem parâmetro. O parâmetro é a média e o desvio padrão, ou usar postos. Usar postos. Postos é a colocação do dado. Como que ele fica? Se ele tem um maior valor, um menor valor, um valor igual entre os grupos. Eu estou comparando dois grupos. Vocês lembraram disso? Estou comparando dois grupos. Tudo bem? Então, são termos que nem em inglês e nem em português deveriam ser usados. No final, ele diz o seguinte, que qualquer variável categórica, e aqui ele chamou de enumeration, isso é uma bobeira sem tamanho, é variável categórica, foram analisados usando o teste do Q quadrado. Pois bem, a última frase é mais icônica, né? É mais que todo mundo já conhece. E também tem um erro gramatical. Na verdade, assim, é muito neologismo, né? E as pessoas não param para pensar. Vocês já viram algum valor vocês já viram algum valor significante sem um valor significante? Vocês já viram um valor sem ele expressar o valor? Então, value é subir para cima, é descer para baixo. Então, e o P não é menor que 0,5, é a significância foi estipulada em 5%, e não menor que 0,05. Bom, óbvio que isso é a minha fala e a minha crítica ácida, de certa maneira, assustam as pessoas começam a sair da sala. Isso que está escrito, eu peguei e fiz um teste para vocês fazendo o seguinte. Eu escrevi, pode ter alguns erros de inglês aqui, de gramática, óbvio. Né? Então, olha como que ficaria, já que eu estou criticando, eu estou mostrando para vocês como deveria ser escrito. Olha lá, os dados foram expressos em média e desvio padrão e foram testados com o teste do jeito que ele escreveu, Kolmogorov e Smirnov. Eu não uso esse teste, mas eu deixei aqui, não vou nem encher a paciência de vocês, para ver se está conforme a distribuição gaussiana. Se os pressupostos forem encontrados, o teste T de amostras independentes vai ser usado, embora algumas variáveis não tenham seguido o mesmo comportamento, o mesmo padrão. Os dados categóricos foram analisados pelo teste do Q quadrado. Olha a última frase. Todas as análises foram realizadas usando um SPSS, no final. E quanto que foi a significância estatística estipulada? Em 5%. Entendeu? Então eu critico, mostro os erros, mas eu mostro para vocês como é que se escreve de forma adequada. Bom, em outras palavras, o que ele fez? Se todas as variáveis elas são numéricas, eu vou apresentar em média, e posso apresentar em média, teste T faz comparação de médias entre grupos. Qual o valor médio é maior que num grupo 1 ou no grupo 2? Né? Se for dor, eu quero saber quanto for menor a média. Se for tempo de o time up and go, eu quero o menor. Agora, se eu quiser avaliar a escala de Berg, a escala de Berg vai de 0 a 56, 0 a 54 ou 0 a 56, eu não lembro. Ou é 54 ou 56 pontos. Então, quanto maior a escala de Berg, melhor. Né? Entendeu? Então, quer dizer, é uma média. É uma coisa inteligente? Pouco, se você for pensar e traduzir, não é uma coisa tão muito inteligente. Mas, enfim, porque eu estou falando de média, né? Aí a média foi 1,5 de um grupo e o outro foi 1,8, com diferença estatística, ou com diferença estatisticamente significante. Tá, mas o que representa 1,7 para 1,8? Né? Média de 30 pessoas. Só para vocês pensarem. Não vou embora, não. Vamos para os resultados. Olha só que interessante. Aqui, onde ele está dizendo o seguinte,
Por que essa tabela inicial ela é importante? Para saber se não houve diferença entre os grupos. Porque quando você aleatoriza as pessoas, você dá a mesma chance das pessoas entrarem no grupo 1 ou no grupo 2, aqui experimentar o controle, e então você tem ver se eles não têm diferença no começo. E isso é extremamente importante para o ensaio clínico aleatório. Vamos lá, idade, 62 contra 62, óbvio que isso é normal, desculpa, não tem diferença, olha o valor da significância aqui de 0,72, a quantidade de homens e mulheres não houve diferença, uso que quadrado, o lado uso que quadrado, não tem diferença, então tem metade, metade aqui, tanto de hemisfério esquerdo como hemisfério direito. Ele dá o tempo, então são 54 dias versus 60 dias, então as pessoas estavam numa fase subaguda. E aqui as variáveis, não é? Olha só, começa com escala de Berg, que vai de 0 a 56, tá 31 a 30. O TUG em tempo, então leva um bom tempo, né? 29 segundos, e o outro grupo 27 segundos. E o tempo, o total que eles caminharam foram de 65 metros, 63 metros e 60 metros. Tudo bem? Então, se você olhar na significância, na última coluna, não houve diferença. Isso é um ponto positivo para eles. Então, eles pegaram, de fato, as pessoas que eram muito similares, com a mesma disfunção, com a mesma doença, e chegaram até uma certa uma aleatorização de forma adequada. Bom, presta atenção. Toda vez que você for falar de ensaio clínico, você precisa comparar os resultados entre os grupos, sempre. E é o que eu vou falar. Pouco me importa o resultado dentro do grupo. Por quê? O paciente que fez o exercício aquático mais a resistência, antes e depois, ele pode ter melhorado, pode ter piorado. E o grupo controle é a mesma coisa. Para que eu vou fazer uma análise dessa se o ensaio clínico, por natureza, ele compara intervenções? Entendeu? Se eu estou comparando intervenções, o que acontece dentro dele, eu não preciso de um ensaio clínico. Eu faço um estudo com um grupo só e observo o antes e o depois. Bom, então eu fui direto para aqui a tabela 3. Então ele está dizendo o seguinte: olha o que está acontecendo na tabela 3. Eu olho após as 6 semanas de treinamento. Então vamos lá. Na escala de Berg, no grupo experimento, ele sai de 31, vai para 44, ótimo, de 30 para 39. A pergunta é: o teste T independente identificou uma diferença na média de 44 para 39? A resposta é sim, ele encontrou. O P é igual a 0,02. O TUG, ele foi de 29, ele cai para 21, de 27 ele cai para 22, 21,9 é diferente de 22,9. O teste T conseguiu identificar essa diferença? Opa, olha só que interessante. Ali em cima no BBS, no Berg, são 5 pontos de diferença. A gente sabe que tem um ponto de corte no Berg, que é mais ou menos de 5 a 6 pontos. Tá? Olha no TUG. O TUG, a diferença aqui é de 1 segundo. Eu estou dizendo para o mundo que fazer exercício com resistência a mais, a pessoa diminui em 1 segundo o teste dele, fica mais rápido no TUG. De 21, de 22 contra 21. É isso que ele está dizendo. Olha a significância, menor que 0,01. Aí, o teste de caminhada de 2 minutos, vamos ver qual é a metragem. Ele sai de 63, foi para 81, ótimo. E ele sai de 60 e foi para 68. Não é? Então, eles aumentaram ali, os dois grupos eles aumentaram. Isso importa? Não. O que importa? 81 metros, a média de 81 metros, de 30 pessoas, é maior que a média de 68 metros? Qual é a significância? Qual é o P? Está menor que 0,01. Ou seja,
os testes de mobilidade e de equilíbrio dinâmico, eles foram todos favoráveis ao grupo que se treinou resistência com uma mesa extensora dentro d'água. É assim que eu interpreto. O teste que ele fez isso é o mais relevante atualmente? Não. Teste T, independente, não é um teste powerful, ou poderoso, ou que ele é um teste centenário. Né? Ele tem mais de 100 anos. A história do teste dele é muito legal, tem a ver com o cara que era o mestre cervejeiro da Guinness. Só para vocês terem uma ideia, há quanto tempo não faz isso, tá bom? E o que mais chama atenção aqui é que no TUG a diferença média é de 1 segundo. Isso aqui é um extra que eu vou falar para vocês, mas eu resolvi, acho que eu não vou trazer um cálculo extra. Eles colocaram na tabela 5, que muito legal isso aqui, eu gosto desse tipo de análise, usando o Q quadrado, só que ele só faltou alguns testes a mais para ele fazer, para ele ganhar mais corpo na estatística. Ele está dizendo o seguinte, olha, quantas pessoas no grupo de experimento com resistência na água, ou com a mesa extensora, 80 ganharam mais que 6 pontos, 83%, e 17% ganharam menos que 6 pontos. É o ponto de corte aqui. Então, é legal. É a mínima mudança importante aqui, uma diferença minimamente importante. 83% atingiram isso aqui, aproximadamente. No caso controle, no caso do grupo controle, só 52 pessoas atingiram. Né? Então, ele ficou empatado. Desses 27, eles ficaram aqui com 50% atingiu o mínimo para mudança e 48%, metade, não atingiu. Tá bom? E houve uma diferença com significância estatística, olha lá o P é igual a 0,01. Eu quero falar da discussão agora. Eu vou resumir os 8 parágrafos que ele escreveu da discussão. E aí eu quero ver se vocês concordam com tudo que vocês encontraram aqui. Ele começa com o primeiro parágrafo dizendo sobre que é relevante incorporar força, treino de força, para os pacientes que têm uma lesão, ora motora primária ou ora lesão motora secundária, dependendo da área do cérebro que foi comprometida. Tá? Então, ele diz que é importante. Aí eu Jefferson, olho para o espelho e falo o seguinte, mas espera um pouquinho, por que eu levo um paciente com AVE para a água? Primariamente, é para ganhar força? É só uma pergunta que eu estou fazendo para o meu espelho. É para isso que eu levo um paciente com AVE? Próximo. Aí ele vai para o outro parágrafo e ele faz o seguinte, e essa combinação de exercícios clássicos que a Ana descreveu, mais a resistência, melhora os desfechos devido à mecânica de fluidos. Aí eu assim, puxa vida, hein? Então quer dizer que se eu levo o paciente e faço exercícios de bipodal, tem um Cecílio lá que tem exercício de arremessar uma bola de tênis, uma bola de praia na parede. E tem mais exercícios de marcha. Aquela sequência de 3 exercícios, principalmente. Eles melhoram o desfecho. E isso foi devido à mecânica de fluidos. Eu não tenho como descartar, né? Mecânica de fluidos, para quem entra dentro da água, tem envolvimento de mecânica de fluidos. Muito bem. Vamos lá, próximo. O outro parágrafo, aí eu vou ter que acionar o Ângelo Machado aqui, para quem estudou e sabe o que é o livro do Ângelo Machado, de neuroanatomia e depois de alguma coisa de prática. Bom, ele diz o seguinte, olha, esses pacientes com AVE, é muito difícil levar o paciente com AVE, porque ele sente discinesia. Aí eu falo assim, discinesia, movimento involuntário, às vezes excessivo, às vezes reduzido, às vezes ausente, muito utilizado para quem tem tremor, né? Porque tem uma lesão cerebelar, algo que seja extrapiramidal, tipo Parkinson, tipo paralisia facial, ou até mesmo em ortopedia, né? A gente tem uma disfunção escapulohumeral por uma discinesia.
Aí ele tenta argumentar sobre a discinesia dos pacientes dele. E aí eu tenho que contra-argumentar com ele, dizendo o seguinte: olha, amigo, a gente não usa discinesia aqui no Brasil, a gente não usa discinesia para o AVE. A gente usa para outras coisas. Os meus fisioterapeutas aqui no Brasil, principalmente aqueles com especialidade neurofuncional, eles vão chiar com o senhor e com a senhora. A gente não usa isso aqui, né? Bom, aí ele vai para um outro parágrafo e diz o seguinte: e olha, treinar força já acontece na água com paciente com AVE, com paciente fibromialgia, com paciente com osteoartrite e também acontece em solo. Isso é verdade, porque eu já li vários textos onde as pessoas treinam isocineticamente o paciente com AVE. Inclusive, a minha amiga de Minas Gerais, a professora. Então, existem textos que falam de treinar força, principalmente no cinético? Existem. Existem textos com AVE. Existem textos na água que tratam do AVE e de outras doenças? Existe. Também existem. Existem outros textos. Mas aí, você argumentar que o teu grupo formado ele é comparável com esses artigos publicados, aí é muita forçação de barra, né? Está forçando um pouco a barra. Mas, enfim, aí ele vem com a engenhoca que eles inventaram. E ele contra-argumenta, ele argumenta. Olha, nós fizemos uma mesa extensora para trabalhar, né? Você imagina assim, ó, gente, uma mesa extensora com um flutuador, olha o que acontece. Você a hora que você faz força assim para cima, presta atenção, para cima todo santo ajuda, concorda comigo? Se é a base de flutuador, de EVA, para cima todo santo ajuda. Para voltar, aí tudo bem. Eu preciso de um flexor, você tem que vencer o empuxo. Tudo bem. Só que isso a gente consegue fazer para quem não tem falta de comunicação entre agonista e antagonista, né? Para quem tem espasticidade, para quem tem lesão de áreas motoras secundárias, eu tenho minhas dúvidas se isso é uma coisa lógica. Mas, enfim, eu vou deixar para vocês discutirem isso mais lá um pouquinho para frente. Próximo. E aí ele vai finalizando a discussão dizendo o seguinte: olha, se o foco, aí é uma pergunta minha até mesmo para eles, se eu estivesse na banca deles, né? Se eu estivesse avaliando, ou se o texto estivesse na minha mão como revisor, ou se eu estivesse numa banca de mestrado ou de doutorado. Eu ia falar assim, ó, se o foco foi treino de força, com um só grupo realizando essas atividades, e você está focando, e a discussão entrou, se enveredou para esse lado, por que você não estipulou como desfecho a força? Seria a primeira pergunta que eu faria. Você está dizendo o seguinte, olha, eu incremento força no meu programa de exercício aquático e não avalio, incremento força e não avalio a força. O que eu avalio? O equilíbrio e a marcha. É óbvio que quem recupera a força melhora tecnicamente o equilíbrio e melhora a marcha. Mas eu estou testando, né? É ciência, são hipóteses. Eu posso falar baseado na fisiologia, na biomecânica, e eu posso testar uma hipótese baseada na ciência. Vocês compreenderam a pergunta que eu faria? Entenderam isso? Não é? É uma coisa assim para eu fazer a pergunta da discussão. Tá bom? Espero que isso possa ter agregado mais valores para vocês aí. Olha só o que ele fala quase no final do texto. Nosso estudo tem algumas limitações. Por exemplo, nós não testamos oficialmente a força de extremidade dos nossos pacientes. Ou seja, não precisa nem fazer a pergunta, que na hora que me apareceu a pergunta, né? Ele já se autodeclarou culpado. Sou o culpado. Está aqui, estou colocando no texto. Né? Muito bem. Vamos lá, próximo. Retomando, essa é a apresentação.
Então, vocês já sabem a pergunta, vocês já sabem o método, vocês já sabem os resultados e vocês já sabem o que ele discutiu. Nós temos que aplicar, nós temos que fazer a generalização. E eu estou finalizando aqui com vocês, para abrir para pergunta com vocês aqui, para a gente debater. Só para lembrar para vocês, assim, ó, validade interna, isso é uma coisa importante, que eu já citei lá na frente, lá anteriormente, no começo. Basicamente, se você não sabe nada, leva isso e guarda isso para vocês. Quando você pegar um ensaio clínico, guarda esse slide e veja se tem essas informações. Aleatorização, a Ana explicou, ocultação não tem, que faz parte da aleatorização, mas não tem. Os grupos eram similares no estudos, eu mostrei para vocês que eram, no primeira tabela dos resultados. Se houve mascaramento do terapeuta, não precisa. Se for o mascarado do paciente, não precisa. Se foi do avaliador, sim, do avaliador precisa. Se a perda amostral foi menor que 10% e não 15%, se houve follow-up não teve, e se teve análise por intenção de tratar. Ou seja, o que é análise por intenção de tratar? É fazer o teste estatístico levando em consideração todas as pessoas que saíram do estudo. Então, eu preciso montar minha planilha e entender que houve uma perda de 5%, só que os valores eles precisam ser imputados e não deixar as caselas vazias. Eu imputo valores ali, e aí isso é uma análise por intenção de tratar, ao invés de eliminar as pessoas, porque ele acaba perdendo poder. E olha que nós nem falamos de poder aqui, eu e a Ana, e não falamos de cálculo do tamanho da amostra. Eu acho que é razoável, 60 pessoas. Eu sei o quão difícil que é, porque eu já executei ensaios clínicos, o quão difícil achar pessoas. Se ele achou de fato, ele convidou 116 pessoas. Eles convidaram. E se terminaram só 60, é algo de responsa, é algo de respeito. Né? É um respeito que a gente tem que ter. Não é uma coisa simples. E se houve follow-up, também sabe que é difícil ter follow-up. Validade interna, ou seja, passam-se 3 meses, passam 6 meses, e as pessoas voltam para a avaliação. Passou a validade interna, tá legal, só que qual é o ponto nevrálgico aqui? Eu gosto de usar esse termo nevrálgico, até usei com a Ana, conversando, montando a aula para vocês. Jefferson, eu não sei fazer avaliação da validade interna. Aí, como eu não sei, eu não estou a fim de estudar isso aqui, porque eu não tenho tempo, sabe o que eu faço? Eu vou na escala Pedro e uso a escala Pedro como referência. E aí eu tenho que, infelizmente, dizer para vocês que você está errado. Que vocês deveriam parar de fazer isso. Sabe por quê? Porque a escala tem erros. Ela tem uma história longa, e toda vez que você soma valor, ela tem uma história longa, importante, toda vez que você soma valores e dá média para valores, você está errando. A própria colaboração Cochrane já falou isso. Inúmeros textos já criticaram a escala Pedro. Mas só que parece que o fisioterapeuta gosta de usar o caminho mais fácil. E eu vou dizer que é o caminho mais fácil e mais doloroso. Porque se você apresentar uma avaliação da qualidade ou do risco diverso desse porte, eu posso argumentar com você, e se você não tiver contra-argumento respostas, vai ficar uma situação totalmente desagradável. Totalmente desagradável. Então, não caia nessa, não. Tá? Pedro foi bom há 20 anos atrás, quando não tinha nada. Hoje existem escalas e avaliações muito superiores a essa aí. Mas o que acontece? Lá é de fisioterapeuta, feito por fisioterapeuta e avaliado por fisioterapeuta. Mas está errado, porque você não deve somar. Você tem que dizer se está presente ou se está ausente. Entendeu? Vou dar um exemplo. Peguei um estudo que tem nota 8. Ótimo, são 10 itens. Quais foram os itens que faltaram para ele? A ocultação da alocação e o mascaramento do avaliador. Vocês não acham que esses 2 itens são de extrema importância?
é de extrema importância? Vocês não acham isso? Se é de extrema importância, mas ele tirou nota 8, mas está errado. Se ele não te ocultou e se o avaliador não for mascarado, ele não pontuou, o resto ele pontuou. Você entendeu? Como que a gente faz para substituir e parar com essa mania? Então, tudo que eu falo aqui, eu dou uma solução, tudo a crítica eu tento mostrar para vocês. Usar o Risk of Bias, ou ROB2, é o risco de viés 2, né, da própria colaboração Cochrane. Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês, rapidamente. Ele só tem 5 itens. E ele fala sobre o processo de aleatorização, D1. Ele fala sobre desvios sobre as intervenções pretendidas, 2. Ele fala sobre os dados perdidos, faltantes, 3. Ele fala sobre as medidas dos desfechos, 4. Ele fala, número 5, sobre a seleção do resultado. Nossa, eu falei tudo isso aqui para vocês, menos não falei tanto do D3 para vocês. Eu falei, fui fluindo todas essas informações. E olha só, Ana, coloca o mouse ali no primeiro amarelo, do lado esquerdo. Isso aí são algumas preocupações. Por que esse D1 está com algumas preocupações? A Ana falou para vocês, eles não citaram como eles ocultaram a alocação. Ele ganhou um amarelo. O texto, ele é bom na parte do D2. Ele é bom na parte do D3. Ele é bom na parte do D4. E ele é bom no D5. O Risk of Bias True, ele é muito cruel, entre aspas, sobre a validade interna. Se um item só deu some concern, ou um item só foi high risk de viés, ou alto risco de viés, então você tem que tomar cuidado. Isso importa para quê? Qualquer pessoa que quiser fazer uma revisão sistemática envolvendo isso, tem que usar, ao invés da escala Pedro, deveria usar essa ROB2. E saber que numa revisão sistemática eu não posso ficar misturando textos com algumas preocupações e alto risco de viés. Entenderam? Então, tomem cuidado, que é um alerta. Esse estudo, ele tem até 4 itens interessantes, mas ele tem apenas um item que me remete a um problema sério, que é, não sério, mas algumas preocupações, que foi a ocultação da alocação. Validade externa. Eu vou falar devagar. Se alguém quiser agora já interagir antes do final, responda agora. Por isso que vocês observaram, isso que vocês leram, isso que vocês ouviram. Sabe que a aprendizagem é uma coisa muito interessante, né? Tem gente que é melhor ouvindo, tem gente que é melhor visualizando. E nós, fisioterapeutas, nós somos melhores tocando, né? Nós somos mais sinestésicos. Então, a aprendizagem, ela tem esse tripé. Uma aula online, a gente só tem 2 opções, né? Ou a gente é muito bom de visual, ou a gente é muito bom de audição. Então, é óbvio que é difícil, não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Mas, Jefferson, eu preciso... Amanhã eu vou atender um paciente com AVE. Ele tem 3 meses. É artéria cerebral média. É isquêmico. E ele é hemiparético. Tá bom. E você leu o texto hoje, comigo, com a Ana. E com o Wellington. Beleza. Responde para mim. 15 segundos. Marca aí 15 segundos. Os participantes desse estudo são similares aos seus? Vocês que atendem pacientes neurológicos, são esses pacientes? Professor, no meu dia a dia tem alguns pacientes parecidos, acho que faltou levar em consideração, até nos critérios de inclusão e nos critérios de exclusão, a questão cognitiva, de entendimento dos pacientes para a realização dos exercícios, né? Lógico. Eu responderia assim, os participantes que foram 1 mês a 5 meses pós-icto são similares ao meu? Não foi descrito. Eu recebo paciente de 1 a 5 meses pós o evento. Mas eu tenho que responder para você
que não foi descrito no texto. Você recebe paciente de 1 a 5 meses. Eu recebo paciente de 1 a 5 meses. Nós recebemos. Mas eles não veem com qual é a artéria comprometida. Tem que descrever. Não foi descrito. Exercícios aquáticos ajudam os meus pacientes? Diante do que você viu, tá? Não a sua experiência. É o que você viu. Ó, eu tenho que olhar para a sequência dos exercícios. Essa sequência, eu uso essa sequência. Mas eu não uso uma máquina extensora. Eu não tenho máquina extensora. Eu não preciso da máquina extensora. E eu conheço uma técnica chamada conceito Bade-Ragaz. Eu faço membro superior e membro inferior. Isso é foco. Entendeu? Eu não trabalho com piscina a 35 a 38 graus para atender paciente com AVE. Eu trabalho a 35 graus para fazer o ATSO. Não para atender o paciente com AVE. Né? A piscina, nem fala, eu não sei se tem tamanho lá da piscina, como que é o tamanho, mas qual é o problema aqui? Eu não tenho a máquina extensora. Eu uso outro tipo de entre aspas, resistência. Vamos lá. Como que os resultados desse estudo são aplicados ao meu paciente? Está dizendo o seguinte, ó, exercícios na água, incluindo o exercício de resistência, esses exercícios, a sequência desses exercícios, melhora o equilíbrio e a marcha. Foi isso que ele falou. Os resultados são aplicados ao meu paciente? Talvez sim. Eu faço essa sequência menos a mesa extensora e eu sei que pode melhorar o equilíbrio e a marcha, segundo esse texto. Então, é simples. Eu tenho que olhar para o texto e ver se isso se encaixa ou não se encaixa. Como bem os desfechos clínicos servem para mim? Por que eu digo para mim? Para mim, para nós, né? Eu quero dizer o seguinte. Eu estou acostumado a fazer Berg, a usar o questionário da Catherine Berg, do Canadá. Você aplica as 14 subavaliações, né? Para total de 56 pontos. Você sabe aplicar o TUG? Bom, acho que todo mundo sabe aqui, né? Você sabe aplicar o teste de 2 minutos? Você faz a avaliação de marcha? Marcha é secundária. Vamos ficar só com aqueles 3. Qual que é a resposta disso? Os desfechos servem para mim. Eu consigo fazer. Menos a marcha, né? Que não é todo mundo que faz. Mas ele é aplicável no meu dia a dia. Mas o principal desfecho não foi aplicado. Qual é? Função. A funcionalidade não foi avaliada. E mais, o desfecho principal, que seria a força, no caso deles, também não foi. O que pode ser refletido sobre os resultados e a conclusão desse estudo? O que vocês acham? Bom, o exercício melhora o equilíbrio dinâmico, a capacidade, talvez, a aptidão cardiorrespiratória, por causa do teste de 2 minutos, e a marcha. Bom, ele pode ser refletido o seguinte, olha, ele tem um problema na validade interna, ela é pontual, mas tem problema. Aí eu escrevi assim, ó, se eu fosse escrever, eu entendo que a terapia que eu vou propor para o meu paciente, ela precisa ter elementos de controle postural, que tem aqui, só que aí, controle postural, eu também poderia usar outros recursos, como o próprio Hallwig, principalmente nas rotações, é um controle postural adequado. Eu preciso trabalhar a resistência, sim, mas de tronco, principalmente, mais a função, mais controle postural, que ajuda no tronco. E óbvio que padrões de Bade-Ragaz, membro superior e membro inferior, também utilizaria. E exercícios de mobilidade, não é? E exercícios de normalização de tônus, né? Exercícios de step, para controle postural, de equilíbrio, né? Usar o step, aumentar e subir a altura da lâmina d'água. Bom? Então, assim, é isso que eu responderia sobre a validade externa. Próximo, Ana. E aí, a última pergunta é: você vai utilizar esse texto para a sua tomada de decisão? Porque não é lindo falar, eu tomo decisão baseado em evidência, ou baseado em ciência, ou baseado em qualquer outra coisa. É lindo falar isso.
Agora a gente decifrou um texto para vocês atenderem amanhã um paciente com hemiplético. Não pode ser crônico, hein? Lembra disso. Ele é subagudo. Se o seu paciente tiver 2 anos, tudo isso que nós falamos aqui não tem valor. Nós discutimos pacientes de 1 a 5 meses. Essa é a pergunta. E não quer calar. É isso. O que eu, Ana Angélica, tínhamos para apresentar sobre o que é um Journal Club é, de fato, você ir passo a passo, te guiando e te norteando como você deveria ter um texto. É assim que a gente lê, tá? É assim que se toma decisão. É assim que você tem que prestar atenção no que é validade externa. Jefferson, eu acho que a forma como você trouxe para a gente todos esses elementos, né, da pesquisa nos ajuda a compreender muito bem como executar, nos ajuda a pensar nos nossos pacientes, né, como que a gente vai estruturar também uma pesquisa, e traz para a gente uma clareza, né, dos cuidados que a gente precisa ter na hora de escrever, na hora de organizar o pensamento, até para algo que a gente quer publicizar, né? Então, eu acho que você trouxe esse fator relevante da importância mesmo, do cuidado que a gente tem que ter na hora de escrever. Eu fico pensando, talvez, para esse texto especificamente, sobre o cálculo amostral. Eu não sei se para essa situação seria tão importante ou não, mas é algo que eu senti falta. Eu acho que não sei por que ele talvez não tenha trago essa informação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você puder. Legal, Laísa. Obrigado por você ter participado e ter dado esse feedback. Eu não trouxe o cálculo do tamanho da amostra propositalmente para também não encher. Tinha muito elemento, tem muitos elementos, é muito cheio de detalhes, né? Agora, o cálculo do tamanho da amostra é importante para você saber se esse resultado que ele teve poder. Ele teve diferença com significância nos 4 desfechos após 6 semanas. Isso pode dizer que ele tem um poder mínimo de 80%. Lembra que poder é 1 menos beta. 1 menos beta significa 1 menos, na verdade, o beta é 20%. Então, por isso que eu tenho um poder, 1 menos beta estipulado em 20%, ou seja, os resultados são negativos, quando, na verdade, eles deveriam ser positivos. E o alfa, sempre leva em consideração, é quando, na verdade, os resultados são positivos, quando, na verdade, deveriam ser negativos. Então, um cálculo do tamanho da amostra leva, no mínimo, essas 2 considerações, o alfa e o beta. E o beta, a gente não fala 80%, a gente fala, na verdade, a gente não fala 20%, a gente fala o poder, 1 menos o beta, que é o poder. Olha só que interessante. Eu vou te falar, eu estou te falando como pesquisador, é importante, extremamente importante, fazer o cálculo do tamanho da amostra. Existem inúmeras maneiras de você fazer o cálculo do tamanho da amostra, programas, mais de 200 programas, cálculos. O ensaio clínico aleatório também tem isso aí. Como você fazer uma fórmula, inclusive na mão, para você fazer o cálculo. É importante? É extremamente importante. Agora eu vou te falar como do outro lado, né, das pessoas que queriam começar e não sabem começar, e sabem que tem que ter poder. A gente quer acreditar que ele teve um poder de 80%, no mínimo, que é o mínimo, para obter esses resultados. Eu vou te falar, Laísa, que 60 pessoas, 30 para cada grupo, é um N para fisioterapia aquática extraordinário. Se a gente for levantar todos os tipos de estudos que envolvem a VE em água versus solo, ou água versus água, que foi esse caso, ou água versus nada, eu tenho aqui minha aluna do mestrado, ela pode tentar, a Luana, ela pode tentar falar para a gente aqui, depois eu vou contar alguma coisa sobre o fato dela. Mas é um fator, assim, 60 pessoas é extraordinário. Então, quer dizer, óbvio que eu tenho que falar como pesquisador, como o chato das galáxias, decifrando o que é um cálculo do tamanho da amostra e o que é poder.
E também tem que falar também pelo outro lado das pessoas que têm dificuldade de atingir um N. Lembrando que ele não teve resultados não estatisticamente significantes, porque se ele tivesse, em todas as situações, a gente poderia falar que ele não teve poder para identificar ou erro tipo 2, ou seja, ele não teve poder para identificar uma diferença. Houve uma diferença. Só que eu tenho que ir além, né, Lais? O teste que ele usou é um dos mais simplórios e humildes, e para não falar outra coisa, possíveis e imagináveis. Né? Hoje a gente usa modelos generalizados que o próprio SPSS me traz. Né? Então, essa sua pergunta é legal, tudo importante, óbvio que é importante, nós estamos falando de ciência, mas eu tentei dar uma conotação mais suave para isso aqui, porque talvez se eu não tivesse encontrado diferença entre aquelas médias daqueles valores, talvez eu teria trazido. Te respondi, Lais? Respondeu, mas eu pensei mais no sentido assim, eu acredito, né, de fato, que hoje fazer um estudo clínico com 60 indivíduos, 60 participantes, é louvável, né? Mas talvez considerando essa doença, considerando essa condição clínica, considerando essa prevalência mesmo dessa doença mundial, eu acho que se ele traz para a gente um cálculo amostral, não que fizesse diferença na comparação com o achado, mas talvez para a validade interna dele não seria mais redondinho, assim, né? Ele fez várias coisas, várias informações que a gente poderia aí construir uma validade interna melhor. Eu pensei só no sentido de trazer essa informação. Ele não está falando de uma doença rara, ele não está falando de uma síndrome rara, ele não está falando de um caso clínico que acontece pouco, né? Eu pensei só no sentido dele estar trazendo, de repente, para dar mais... dar um pouco mais de rigor no que ele está apresentando como informação. Então, primeira coisa, ele já tem um amarelinho na validade interna. Então, tecnicamente, o cálculo da tamanho da amostra não entra no ROB2. Então, validade interna, ele já tem problema por causa da ocultação da locação. O cálculo do tamanho da amostra tem relação, Liza, com o poder. Tá certo que esse poder, esse dado, essa diferença, ela tem relação com a aplicabilidade, tem relação com a validade externa. Não tem relação direta com a validade interna. E ele já tem problema na validade interna. Então, é só para lembrar isso. Tá. Que você está certa que é prevalente, que acontece todo dia, acontece todo dia. Mas faltou. Mas ele apresentou um dado que houve diferença, poderia, isso não tenho dúvida disso, mas não foi o ponto crucial, assim. Você está coberta de razão. Talvez, numa próxima apresentação, surja esse tema, e aí a gente volta para ver se a fórmula está correta, se de fato fez uma diferença, se a prevalência é alta ou se é baixa. Então, eu achei que ele sofreu, ele tem outros sofrimentos do que o cálculo do tamanho da amostra. Ele já está cravado com a validade interna problemática, por um item apenas. E é assim que se faz, mas não pelo cálculo do tamanho da amostra. Tá certo. Respondidíssimo. Muito obrigada. Valeu. Jefferson, tem duas Diga. mensagens aqui. Uma mensagem da Rosane, que acho que ela precisou sair já, mas ela colocou que eles também não falaram de como progrediram os exercícios resistidos. Mas só que teve progressão, né? Não esclareceram isso. E a Estela Carvalhais, pessoal, vou ter que sair, tarará, mas agradeço a oportunidade, foi muito interessante e didático, iniciativa top, parabéns. Legal. A Ana quer responder? Não, eu só queria fazer um comentário sobre esse do que a Rô fez, que também eu anotei, eu acabei não falando, que também me chamou a atenção, na página bem no finalzinho da página 3 para 4,
eles falam algo como quem concluiu o exercício no tempo certo, fazer exercício de solo. Eu não sei se foi algo que eu acho que até nem compartilhei isso com você, Jefferson, mas foi algo que eu não entendi, assim, não ficou claro. Uhum. Não sei se alguém também reparou nisso. E eu achei que ficou meio... Eu falei, nossa, então quer dizer que você faz o exercício aí fazendo isso? Se vocês pensarem, a saída dele com a pergunta para comparar exercício, a Rosane está aí, ela não saiu, não. Ela voltou. Tá aí. Então, assim, a saída dele já... Como que eu vou fazer 2 grupos, 60 pessoas, um bando de gente, e vou colocar um equipamento para colocar na água? Como que ele vai... A pergunta da Rua é interessante até mesmo para a gente fazer raciocinar. Gente, ele precisa falar da progressão. Como que eu faço a progressão numa mesa extensora de um paciente que não tem controle de ativação entre agonista e antagonista, fora a espasticidade, que eu não estou falando nem da espasticidade, é a falta de controle de ativar. E como é que eu coloco? Eu coloco um EVA, aí depois eu coloco 2 EVAs, aí eu coloco 3 EVAs. Ótimo. E aí eu faço 3 de 10, uma série de 3 de 15, e aí eu estico para cima todo o santo ajuda, para baixo eu trabalho com os flexores. Entendeu? Então, quer dizer, essa falta de lógica de montar o exercício, e vamos combinar aqui, todo mundo que tem experiência aqui, todo mundo sabe que, primariamente, a gente pensa no paciente subagudo, de qualquer área, reumato, orto, musculoesquelético, sei lá, orto, neuro, não é para ganhar força, é para ganhar função, para fazer atividades que as pessoas não fazem fora d'água, e fazem dentro, e tem a vantagem da água. E depois combinar isso com o solo. É óbvio. Isso aí é elementar para qualquer pessoa que trabalha com fisioterapia aquática, de ter esse entendimento. Não é? Se você não tem esse entendimento, você está cometendo alguns erros. Então, a sequência, lógico que a sequência é problemática. Mas antes da sequência, o problema é entender por que você quis comparar 2 grupos dessa maneira, chamando de exercício, mesa extensora, de exercício de resistência. E isso, resistência, porque nós estamos sendo bonzinhos com você, porque ele meteu força lá. Força, força, força. E a gente sabe que não é força que fala. Não é força. Não estou ganhando ativação acima de 66% da máxima. Eu estou ganhando resistência, endurance. Endurance está certo, mas são definições de fisiologia elementares. Tem mais alguma coisa? Acho que alguém comentou alguma coisa, Wellington? Tem. A Luana, a grande maioria dos ECAs acabam falhando na explicação do processo de aleatorização e ocultação. E a Rosane também colocou aqui que não entendeu e por que uma TO avaliou. Mas aí já está fora da nossa alçada, né, Ana? Não sei. Não sei. Às vezes pode ter alguma diferença de formação, né? Porque na China. Outra coisa também, eles não colocaram, né, quem fazia outras terapias, porque é muito esperado que essas pessoas talvez fariam outras terapias de solo, não sei, né? Então, isso eu acho que talvez seria algo importante para falar. Eles não colocaram isso, eu fui olhar agora de novo no critério de inclusão, exclusão, não tinha isso. Professor, posso tirar uma dúvida só com vocês? Lógico. Ele não descreve também, né, posso estar errado, mas ele não descreve intervalo de confiança, não cita intervalo de confiança em nenhum momento. Extremamente importante. Na estatística. Uhum. E na tabela 3, acho que é no resultado do Time Up and Go, antes ele tem 2 segundos de diferença. Depois das 6 semanas de treinamento, dos exercícios propostos, fica em 1 segundo a diferença. Antes, ele dá que não há diferença, dá um P de 0,14, com 2 segundos. Aí ele disse que eles eram iguais antes do
dos exercícios, e depois, com 1 segundo, eles são diferentes. Existe a possibilidade matemática disso acontecer? Olha, com o teste T tudo é possível. O Caio está dizendo sobre isso, gente. Ele está dizendo o seguinte, ó, no TUG, a diferença aqui são 2 segundos. Pode ver que é o mesmo desvio padrão. O Caio está dizendo isso aqui, tá? Ó, 2 segundos estão aqui, ó. 29 para 27 segundos. E aqui ele cai de 29 para 21, então ele baixa 7 segundos. E aqui de 27 para 22 ele baixa 5 segundos. Só que a distância entre esses dois aqui acaba sendo de 1 segundo. Então aqui, 2 segundos não tem diferença estatística. Aqui, para 1 segundo, tem diferença estatística. É isso que o Caio está falando. Vocês entenderam a pergunta? Uma boa pergunta de estatística. Mas aí eu tenho que falar uma coisa para vocês. A resposta tem a ver com a pergunta da Liza e tem a ver com o que eu já falei para vocês. O teste T, ele é fraco. E não tem aqui a apresentação do intervalo de confiança, onde a verdade está circunscrita. E a gente vai acabar esses problemas. Esses são os problemas, né? Então, aqui, a gente está falando dos outros. E eu tenho que dizer para vocês como eu faria melhor. Eu consigo dar uma aula, eu consigo fazer uma planilha exatamente com esses dados, com esses valores, eu sei esses desfechos, e exemplificar qual é essa estatística para um ensaio clínico pleno 2022, que é para modelagem. É uma outra pegada, é uma outra ideia, que você combina análise de variância, você combina correlações, regressões, principalmente regressões. Então, os modelos generalizados, modelos de estimativas generalizados, eles são extremamente pertinentes. Não fazer isso. Mas o Jefferson, eu acho que esse P aqui é um P pareado. É um P antes e depois. Não, na vertical não é. O depois está no P1. Entendeu, Caio? É possível? É. Média. E desvio padrão e variabilidade que eu levo. Mas e outra coisa mais clínica, assim, que eu também observei, quando ele fala da análise da marcha, né, das variáveis espaço-temporais da marcha, na Gauge Trainer, eu trabalho com a Gauge Trainer aqui no Samaritano. Na verdade, você vai fazer a análise da marcha na esteira, você estipula a velocidade para o paciente, né? Então tem que ver qual que é a melhor velocidade para ele fazer o teste, e ela te dá alguns feedbacks, tanto visuais como auditivos, então ela é muito influenciável, essa análise na Gauge Trainer. Que legal! Olha só, então vocês têm aí em São Paulo. Que bacana. É legal, é bem legal, só que ela dá essa influencia no teste, né? Legal. Mais alguma coisa? Alguma pergunta, Wellington? Bom, deixa eu fechar aqui o comentário da Rosane, né? Boa noite a todos, parabéns pela iniciativa, foi super didático, adorei. Nos vemos no próximo. Beijo a todos. Então, você gostaria de falar alguma coisa? Já elogios aí, né? Eu me chama a atenção bastante o aparelho, né? Eu acho que tu fizeste um comentário importante. Nós já temos as ferramentas, né? O Bad-Ragaz, o Hallwiki, e ok a iniciativa do aparelho, mas o raciocínio dele está errado, né? Quer dizer, ele fala em trabalhar quadríceps, né? E na verdade a posição que ele está, ele vai usar os flexores. Então faltou até um entendimento mesmo dos princípios físicos, né, da água, um entendimento básico da mecânica de fluidos e tudo. Eu acho que começa por aí. Então, pensar um protocolo, né, adequado, né, e segue errando com isso, e o resto foi muito bem descrito por você e pela Ana. Mas eu concordo com a Rosane, Luana e todos que parabenizaram, né? Eu acho que foi muito didático, né? Foi muito bom aprender, pensar a ciência assim. Muito bom, Jefferson. Legal, obrigado, Wellington. Eu gostaria que vocês
lembrasse aqui que a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática está uma nova diretoria, e eu faço parte dessa diretoria, o Wellington faz parte dessa diretoria, e a gente gostaria dessa nova, que foi eleita agora, que vocês se associassem, né, para você ter mais ações como essa, né? Então, eu acho que faz parte da questão profissional se associar e se especializar. Aqui somos os nossos canais, para quem não conhece, da Pesquisa Rara, os meus e o do Wellington, e espero que vocês possam seguir tanto no YouTube quanto no Insta, e façam isso, que ajuda todo mundo a crescer. Quero dizer para vocês que o ano que vem tem um congresso, o segundo Congresso Nacional de Fisioterapia Aquática, vai ser online, entre 26 a 28 de maio. Provavelmente a gente vai ter uma sessão lá de Journal Club, e as pessoas que mais participarem, mais estiverem aqui, como o Wellington, Liza, o Caio, as pessoas a Ana, que participaram, tudo, provavelmente a gente vai fazer uma rodada lá no congresso, e vocês provavelmente vão ser convidados para coordenar isso aí. Eu vou ser o presidente desse próximo congresso, estarei presidente, né? E eu gostaria que vocês estivessem juntos no ano que vem, que é o YouTube que eu tenho, e que, se vocês não sabem, tem várias aulas lá, inclusive do risco de viés. Inclusive tem uma playlist lá só de revisões. Então, as aulas, conforme vão saindo, a gente vai colocando aqui no YouTube. Quem não segue, faça o favor de seguir aí, hein, gente?